Eu sou de origem cachorense, nasci na Cachoeira de Emas, sou filho de pescador e cozinheira. Aprendi o gosto pela pesquisa quando minha mãe cozinhava em restaurante e os pesquisadores na década de 70 iam almoçar nos restaurantes. E fiz biologia, sou biólogo, fiz mestrado em zoologia, mestrado em piscicultura pela FAO, Itália, fiz doutorado, tenho pós-doutorado em conservação, em biologia da conservação, e hoje ainda estudo. Hoje eu trabalho, faço pós-doutorado em mitigação de impactos ambientais provocados por usinas hidrelétricas. Eu tenho cerca de 250 trabalhos publicados, sou aposentado, sou analista ambiental aposentado do ICMBio e oriento, sou professor na Unesp, campus de Botucatu, na pós-graduação em zoologia, onde eu já formei vários ou dezenas de alunos. Com relação à implantação, eu tenho uns dados técnicos, preciso demonstrar, porque apesar de a construção, a geração de energia elétrica ser considerada como uma energia limpa, ela afeta drasticamente o meio ambiente. E o rio Mogi Guaçu, só para recordar, ele faz parte da bacia do Paraná, ele deságua no rio Pardo, o rio Pardo deságua no Grande e o Grande deságua no Paraná. E o rio Mogi Guaçu, ele é um berçário de espécies. O rio Mogi Guaçu tem 152 espécies de peixes. É um rio repositório. Então, se acontecer catástrofes, oportunidades em outra região do rio Paraná, nós temos um repositório de peixe aqui. Além disso, o rio Mogi Guaçu ele é considerado como um rio de desova de peixe, principalmente das espécies reofílicas. E isso, com o funcionamento da usina, o ambiente que estava totalmente já em estruturação, mais de 40 anos sem o funcionamento da usina de Emas, pode voltar a desestruturar e muitas dessas espécies entrarem em extinção. E isso vai prejudicar o meio ambiente. Então precisa-se tomar muito cuidado se realmente há necessidade de funcionar a usina. Se for necessário, a necessidade for muito grande e for de poder político, isso tem que ser muito bem pensado. Tem que ser reunido pesquisadores, mas pesquisadores que trabalham no rio Mogi Guaçu, pesquisadores que conhecem o ambiente, para propor como pode ser feita essa modificação, essa nova reativação da usina. Mas o ideal, sinceramente, é não funcionar mais essa usina. Ela já faz 40 anos. Hoje nós temos outras energias. Vamos tentar, futuro próximo, cada casa vai ter suas 10, 12 painéis solares. Vamos atentar para esse caso. Explicando um pouco. Estudo recente, está aqui comprovado, demonstram que o rio Mogi Guaçu, uma quantidade de peixe de dezembro a janeiro, ele desova nessa área aqui, a chamada área de posição, principalmente espécies migradoras de grande porte, como o curimbatá, o dourado, o mandi e o pintado. Então é uma área de reprodução. Por quê? Porque já está estruturado. Uma certa quantidade de peixe sobe e desova 20, 30 quilômetros fio acima. E outras espécies desovam, são mais sedentárias, desovam mais para baixo. Esse estudo aqui contemplou 170 quilômetros de rio. O estudo é tão bem feito que é feito através do DNA barcode, metabarcode. O que é o DNA? É um código de barra. Você faz a coleta do material e faz a análise. Ele dá a espécie que está desovando ali, seja ela larva ou seja ovo. Tá? Você encontrou ovo, encontrou larva, é porque está ocorrendo desova. Não tem essa de você coletar o peixe está com gônada. O peixe está com gônada, mas será que desovou? Não. Esse estudo é o estudo base para dizer se o rio está vivo ou não. E o Mogi Guaçu é um rio vivo, o rio está revitalizado. Outro estudo feito, também 2018, 2019, é com relação ao comportamento migratório da principal espécie, que é o curimbatá. O curimbatá, a ideia é que ele ficava lá embaixo, no Rio Grande, e subisse e desovar. Não, hoje nós temos uma populações de curimbatá que são denominadas de residentes, que são geneticamente caracterizadas, um trabalho de alto nível. Então, que ficam acima da barragem, desce, fica aqui no poção durante o frio, ela faz um movimento, sobe, desce, sobe. Quando chega a primeira chuva de novembro, é o primeiro peixe a subir e desovar. Isso se chama segurança da perpetuação da espécie. Por quê? Porque depois vem em janeiro outro peixe e desova. Então nós temos a segurança que vai acontecer
várias desovas. Com essa alteração do fluxo, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que essa população de Curimatá vai ficar aqui? Ela vai embora? Vai modificar todo o fluxo. Será que os peixes que vêm desovar, eles vão vir desovar aqui? São 33 espécies de peixe de desova de dezembro até fevereiro. A preocupação é muito grande. A gente fala de um rio federal, de um rio berçário, um rio que tem 150 espécies. Então ele é um impacto para a região toda. Vamos esquecer Pirassununga, vamos esquecer Cachoeira de Emas. Vamos lembrar conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então eu acredito, eu tenho plena certeza que tem que sentar na mesa, principalmente o poder público, federal, poder estadual, os órgãos de conservação federal e estadual. Por quê? Porque aqui nós temos várias espécies ameaçadas de extinção. Não só de peixe, nós temos outros animais que dependem muito e que vão ser influenciados com o ciclo, com a mudança do funcionamento do ciclo que hoje está em estruturação. Eu não sou contra a construção de usinas hidrelétricas, inclusive eu acho válido. Só não acho aqui no local onde já está toda uma estruturação, já está parado há 40 anos, as espécies voltaram a ocorrer em quantidades. Hoje o Mogi Guaçu é um rio piscoso, um dos mais piscosos não só do estado, como do Brasil. Com uma geração de energia elétrica tão baixa, é bom colocar em pauta a produtividade em relação à quantidade de espécies que pode estar ameaçada ou entrar em extinção. Hoje o Brasil ele tem que cumprir metas para tirar espécies ameaçadas de extinção. Isso é uma meta do Brasil perante a comunidade mundial. Isso não justifica uma usina tão pequena em relação ao impacto tão grande que pode ser causado. O prejuízo ambiental ele é incalculável. Quanto vale uma espécie, entendeu? Será que esse prejuízo financeiro de não funcionar a usina vale uma espécie em extinção? A gente tem que ponderar e levar em consideração essa questão, colocar na mesa e discutir com os órgãos ambientais responsáveis pela conservação de espécies no país. Olha, não justifica um custo tão grande de uma construção, uma readequação da usina, não justifica. Pode ser construído o canteiro em outro lugar, não justifica nem estar tendo estando em pauta essa questão. A gente tem que ver outros casos mais importantes, mais urgentes, que é o impacto causado na ictiofauna e os animais do seu entorno. Anteriormente, eu participei do processo de readequação da usina. Então, a proposta nossa foi de realmente construir as máquinas lá em cima, uma maneira de mitigação, vários propósitos de mitigação do impacto. E agora eu estou vendo outro tipo de construção, outra metodologia de construção, e me chamou muita atenção. Aquele lá já causava impacto. Imagino esse daqui que vai ser muito mais. O impacto vai ser muito maior, principalmente nessa região aqui, onde hoje nós sabemos que estão um berçário de reprodução. Sem dizer que o peixe sobe, desova 20, 30 quilômetros rio acima. Depois ele desce. Ao não ele descer, ele vai passar pelas turbinas. Aqui vai ter um turbilhão d'água. O que vai acontecer? Vão morrer as ovos e larvas. Isso é comum em todas as usinas. Vamos repetir nessa. Aqui também tem mais usinas programadas. Tem mais 2 ou 3 usinas programadas. E nós vamos ter que lutar para que não haja. Porque se tiver mais 2 ou mais uma usina, vai acabar toda a ictiofauna. O impacto vai ser muito grande. Articular, principalmente com os órgãos públicos, no sentido de sentar na mesa e reavaliar o funcionamento da usina. Se realmente for de cunho político, se quer fazer, infelizmente a política ela impera, então que se faça de uma maneira que não haja tanto impacto como está sendo proposto agora. Na minha opinião, não precisava. Esse rio poderia ser um rio exemplo para o Brasil. Ele é um exemplo para o Brasil hoje. Apesar dos seus ainda sofrimentos com esgoto, tratamentos de águas mal feitos, é um rio vivo, é um rio que está suportando todos esses impactos e está sobrevivendo. Agora, mais um impacto assim grande, do jeito que está sendo feito, então todas as espécies aqui que desovam, elas vão sofrer muito. Principalmente as que desovam em cima e as que desovam aqui nessa região. Tá? E isso daqui está provado aqui nos trabalhos científicos. A comunidade científica também poderia nos ajudar, conhecendo esse trabalho e dando um apoio. Que esse é um rio interessante para a conservação de espécies, não para nós, mas para o futuro.
O rio Mogi Guaçu é um dos rios mais estudados do mundo. Nós temos orgulho do rio Mogi Guaçu. Ele realmente formou muitos pesquisadores, ele dá base científica para muitos trabalhos em várias regiões do país e no mundo. Eu mesmo tenho orientando da Colômbia, eu tenho orientando no México. Eu estive na China trabalhando, né? Eu trabalhei na China, Canadá, Estados Unidos. Encontrei na China um pesquisador que trabalhava com migração de peixe e ele me abraçou e falou: ó, que prazer conhecer você que mora na cidade do professor Manuel Pereira de Godoy. Ele já tinha sido falecido, o professor. Então, para você ver como é que é a fama do Mogi Guaçu lá fora, talvez maior do que aqui dentro. Ó cachoeira de Ema,